Neste vídeo, você vai aprender a proteger sua paz interior mesmo nos piores conflitos. Vai entender com 15 lições estoicas práticas como dominar suas emoções, silenciar impulsos destrutivos, escolher suas batalhas com sabedoria e, principalmente, como não entregar o controle da sua mente para ninguém. É um guia direto e simples para te ensinar a viver com mais clareza, calma e poder pessoal, mesmo quando o mundo tenta te tirar do eixo. Se você aprender o que eu vou te mostrar aqui, ninguém mais vai conseguir tirar sua paz, nem com palavras, nem com atitudes, nem com provocações. Vamos começar. Sua paz nunca esteve nas mãos de ninguém, nem nas palavras duras que alguém disse, nem nas atitudes que te machucaram, nem mesmo nas tentativas de te provocar. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém nunca te fez perder a cabeça de verdade. Só tocaram em feridas que você ainda não curou. A maioria das pessoas vive reagindo o tempo todo. São marionetes emocionais puxadas por fios invisíveis que elas nem percebem que existem. Um comentário bobo estraga o dia inteiro. Uma traição é o suficiente para quebrar o espírito. Um simples mal entendido vira um campo de guerra. Mas olha só o que o estoicismo nos ensina. O mundo não te perturba. É você que se perturba com o jeito que enxerga o mundo. Se você conseguir mudar esse olhar, treinar sua mente para enxergar melhor, pausar e escolher diferente, ninguém mais rouba sua calma. Nunca mais. Esse vídeo aqui não é sobre fugir de conflitos. É sobre se elevar acima deles. É sobre aprender a controlar suas reações com tanta firmeza interior que nenhuma provocação te abala, nenhum caos te tira do eixo e ninguém vira dono do seu emocional. Por isso hoje vamos caminhar juntos por 15 lições estoicas que vão te ensinar como manter a calma de verdade. Com os outros, com você mesmo e até com a vida, mesmo quando ela bagunça todos os seus planos. A gente começa entendendo de onde vem a raiva, porque assim que você compreende a raiz dela, o poder dela perde a força. A maioria acha que a raiva vem do que a pessoa fez, uma mentira, uma traição, uma fala atravessada. Mas quase nunca é isso. Na real, a raiva é reação a uma expectativa quebrada. É o medo disfarçado de fogo. E os estoicos já sabiam disso muito antes da psicologia moderna. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta dificuldades, porque ele não tem a chance de se provar. Ou seja, a raiva que você sente não é só do momento, é tudo que está embaixo dela. Insegurança, medo, orgulho ferido. Quando alguém te desrespeita, o que queima por dentro não é só a ofensa, mas aquela sensação de que seu valor foi ameaçado. Mas repare, essa sensação é sua. Só você pode dar esse poder. Raiva vem muitas vezes do impulso de controlar o que não está no seu controle. As ações dos outros, as palavras, os resultados. A gente pensa, ele devia me tratar melhor. Isso não podia ter acontecido. Ela não tem esse direito. E talvez tudo isso seja verdade. Mas a raiva aparece quando a distância entre o que é e o que a gente queria se torna grande demais para aceitar. E quanto maior essa distância, mais o fogo se acende. O caminho estoico não te pede para virar pedra e não sentir nada. Ele te convida a olhar para cada emoção, seguir o rastro dela até a origem, examinar com calma, em vez de se jogar de cabeça no drama. Quando você entende que a raiva é só um sintoma e não a causa, você para de reagir e começa a assumir responsabilidade. Isso não é fraqueza. Isso é força lapidada. É escolher não ser marionete, mesmo quando o mundo tenta puxar seus cordões. Então pergunta para si mesmo, do que é que eu tô com raiva de verdade? Não vale resposta rasa tipo porque ela falou aquilo ou porque ele não ligou. Vai fundo. Será que é medo de ser rejeitado? Dor de não ser escutado? Aquela velha crença de que você nunca é bom o bastante sendo ativada de novo? Porque olha, quando você enxerga a raiva pelo que ela realmente é, a ilusão quebra. E você descobre que ela não é inimiga. Ela é só um alerta. E quando você responde esse alerta com consciência, em vez de explosão, você já venceu. Não precisa reprimir a raiva, mas também não precisa ser escravo dela.
Quando você entende de onde ela vem, você pega de volta o seu poder. Agora segura essa. O silêncio. Sim, o silêncio é uma das armas mais potentes contra a raiva. E quase ninguém usa. Todo mundo quer resposta rápida, frase de efeito, provar que está certo. Mas quem se cala com consciência domina o ambiente. Fala a verdade. Você já se arrependeu de ficar em silêncio? Talvez. Mas já se arrependeu de até explodir? Com certeza. O mundo valoriza quem fala alto, quem rebate na hora, quem impõe respeito com grito. Mas no estoicismo, o silêncio tem peso de ouro. Porque ele não é ausência de fala, ele é presença de sabedoria. É pausa estratégica. É aquele espaço que você cria para enxergar com clareza antes de virar refém da própria impulsividade. Lao Tse disse: o silêncio é uma fonte de grande força. E os estoicos teriam concordado com a cabeça. Porque quando você escolhe se calar, não é por omissão, é por decisão. Você ganha tempo. Separa o que te ofendeu do seu ego. Dá um passo para trás antes da chama virar incêndio. A raiva age primeiro no corpo. O coração acelera, os músculos endurecem, a adrenalina sobe. E nesse calor todo, é quando a maioria se perde. Mas olha só, as primeiras palavras ditas com raiva são quase sempre as que a gente mais quer apagar depois. O estoicismo ensina outra coisa. Pausa, espera. Deixa o silêncio fazer o que a raiva jamais faria. Proteger você de você mesmo. Porque nesse intervalo sagrado, entre o estímulo e a resposta, mora o seu poder. O seu domínio começa aí. Não sobre os outros. Sobre esse ponto, nesse espaço de silêncio, acontece algo quase mágico. Você pensa. Você escolhe. Você recupera o controle da única coisa que realmente te pertence. Sua resposta. Sêneca dizia que a raiva é como uma tempestade. Começa bagunçando sua visão, embaralha o julgamento e te empurra para atitudes que mais tarde viram arrependimento. Mas se você permanece firme, se deixa a tempestade passar sem entrar nela, você vira um porto seguro. Não é frieza, é presença. Agora imagina, você está num bate-boca, alguém te provoca, te acusa, te interpreta errado. Tudo dentro de você quer reagir, levantar a voz, devolver a ofensa. Mas aí, você respira, você não reage, você observa. E quando, se resolver falar, as palavras saem calmas, limpas, certeiras. Isso é poder de verdade. Porque o silêncio não é engolir sapo, é escolher o momento. É decidir quando vale abrir a boca. E quando o silêncio responde melhor que qualquer palavra. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda briga merece sua energia. Tem vezes que a resposta mais poderosa é não responder. Sua calma, sua firmeza, seu silêncio. Eles falam alto, muito alto. Da próxima vez que sentir o sangue ferver, não tente ganhar a discussão. Tente ganhar de si mesmo. Use o silêncio como espada. Não para ferir, mas para se proteger. Porque a pessoa que consegue se manter calma enquanto o resto perde o controle, essa é que comanda o jogo. Agora me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você riu de um problema que antes te deixava furioso? Estranho, né? Mas libertador. Quando a gente para de ver cada dificuldade como ataque pessoal e começa a enxergar como parte do pacote da vida, tudo muda. Problema todo mundo tem. E a vida não quer saber se você é inteligente, espiritual ou disciplinado. Se você enfrenta tudo com tensão, ego e fogo no olhar, vai se queimar antes da batalha, terminar. Mas se você encara com leveza, com humor, com um sorriso no canto da boca, aí, meu amigo, você descobriu uma arma secreta. Não é negação, não é fraqueza, é escolha. É o recado que você dá para o seu cérebro. Isso não vai me quebrar. Nietzsche entendia bem isso. Ele dizia que só o ser humano ri, porque só o ser humano sofre tanto que teve que inventar o riso. E isso diz muito. O riso é um escape, um alívio, uma forma de dizer, mesmo sofrendo, ainda consigo respirar. Os estoicos não eram robôs sem emoção. Eles viam a vida como ela. É bagunçada, injusta, caótica, e mesmo assim escolhiam não levar tudo tão a ferro e fogo.
Porque quanto mais sério você leva tudo, mais o ego cresce. E onde tem ego, todo problema vira drama. Mas quando você solta o ego e sorri do absurdo, você se eleva. Imagina a cena. Alguém te fecha no trânsito. A primeira reação? Raiva, vontade de gritar. Mas e se, em vez disso, você soltasse uma risada? Não de deboche, mas de perspectiva. Você percebe que aquilo não tem nada a ver com você. Talvez a pessoa esteja num dia péssimo, ou talvez só seja distraída mesmo. Mas, de qualquer jeito, será que vale a pena pagar com sua paz pelo erro dos outros? A maioria das batalhas que a gente entra são mais sobre o nosso orgulho do que sobre a situação em si. Ou lembra daquele momento em que tudo deu errado? Você foi rejeitado, fracassou, perdeu uma oportunidade. Doeu, claro. Mas hoje, olhando para trás, talvez você até ria. Porque o que parecia um fim era só um desvio. E se não fosse por aquilo, você nem estaria onde está. O riso não apaga o problema, mas tira dele o poder de te dominar. Transforma a reação em reflexão. Rompe o ciclo de reatividade que aprisiona tanta gente. Então aqui vai um desafio. Da próxima vez que a frustração bater, para tudo. Respira fundo e solta um sorriso, mesmo que forçado no começo. Deixa esse sorriso te lembrar que tudo passa. Sempre passou. E talvez você não precise vencer essa batalha. Talvez só precise rir, aprender e seguir em frente. Porque às vezes, a atitude mais estoica não é vencer a discussão, é rir dela e continuar andando. Agora pensa comigo, quantas vezes você já ganhou uma discussão, mas saiu se sentindo vazio? No calor do momento, a gente quer estar certo, quer ser ouvido, quer proteger o orgulho. Mas o estoicismo ensina outro tipo de força, aquela que olha além da briga e pergunta: vale a pena perder minha paz por isso? Nem todo conflito é sua missão. Nem toda vitória vale o preço. Marco Aurélio, que era imperador e lidava com traições e pressões o tempo todo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. É isso. O poder não está em controlar os outros, mas em escolher como você reage, principalmente quando cutucam o seu ego. Vencer no longo prazo é muito mais do que ganhar no grito. A verdadeira vitória não é humilhar ninguém. É virar o tipo de pessoa que não precisa disso. Alguém que escolhe crescer, em vez de provar um ponto. Que se afasta não por fraqueza, mas por sabedoria. Ser calmo não é ser passivo. É ser estratégico. É saber onde gastar sua energia. Porque convenhamos, quantas brigas mudaram alguma coisa? Quantas discussões trouxeram paz real? Quase nenhuma. A maioria só inflamou o orgulho e esgotou a alma. A maior parte das pessoas nem quer a verdade durante uma discussão. Elas querem vencer, querem impor, querem sentir que têm o controle. E quando você entra nesse jogo, acaba entregando sua energia de bandeja. O estoico não se deixa levar. Ele enxerga o todo. E nesse todo ele entende: sua vida não é um tribunal. Você não precisa ganhar todos os julgamentos. O que você precisa mesmo é clareza. Clareza sobre quem você quer se tornar. Clareza sobre os tipos de vínculos que você quer construir. Clareza sobre o que realmente está em jogo. Não é o orgulho, é a paz. Lembra das pessoas que mais te inspiram? Elas perdem a linha por qualquer coisa, estouram por cada mal-entendido, ou elas mantêm a compostura, ficam firmes, serenas, como quem sabe exatamente quem é. Porque no fim das contas, quem vence o momento geralmente perde a missão. E a sua missão de verdade é outra. É construir uma vida com base, equilíbrio e força. Uma vida que não se desmancha a cada ofensa, a cada conflito, a cada tentativa de te puxar para uma briga. Então, da próxima vez que alguém te irritar, para e pergunta: o que eu estou tentando provar aqui e para quem? Depois disso, dá um passo atrás, olha o cenário maior, enxerga o caminho longo, quem você está virando, o que você está construindo, o que de fato importa. E aí escolhe, com sabedoria. Escolhe com firmeza. Escolhe com propósito. E se você fizer disso um hábito, vai ver uma transformação incrível. Faça da calma sua meta pessoal. Tipo um esporte mental. A gente admira quem treina o corpo com disciplina, quem tem foco nos negócios.
Mas a verdadeira maestria é emocional. É conseguir ficar em pé, centrado, mesmo quando o mundo tenta te arrancar do chão. Isso não é passividade. Isso é treino de elite da mente. Epicteto falava com uma lucidez impressionante. Qualquer um que te deixa com raiva se torna seu mestre. Leia isso de novo. Quem faz você perder a cabeça te controla. A pessoa aperta um botão e pronto. Você reage como um robô. O estoico não aceita esse jogo. Ele vira o jogo. Ele observa, estuda, se prepara. Ele não explode. Ele se eleva. Agora, imagina, todo dia você acorda com uma missão. Não ser dominado pelas suas emoções. Responder, não reagir. Respirar, não explodir. Isso não significa não sentir. Significa transformar sentimento em informação e não em munição. É dizer para si mesmo: opa, tô sendo provocado aqui. Normalmente eu gritaria, fecharia a cara, sumiria, mas hoje não. Hoje eu fico no controle. E claro, vai ser difícil, principalmente quando te tratarem com injustiça, com grosseria, com manipulação, mas é aí que mora o verdadeiro desafio. Ser calmo quando tudo está em paz é fácil. O difícil é manter a serenidade quando você tem todo o motivo para explodir. E é nesse campo minado que se constrói a verdadeira força. Cada vez que você escolhe a calma, você fortalece sua mente. Cada vez que você vira as costas para a confusão, você ganha. Não para os outros. Para si mesmo, não vai ter plateia te aplaudindo. Não vai ter medalha. Mas dentro de você, a sensação é de respeito próprio, de integridade preservada. Faça disso um jogo pessoal. Conte quantas vezes você não reagiu. Sinta o orgulho de sair inteiro de uma situação que antes te desmontaria. Porque enquanto muita gente ainda é puxada por qualquer emoçãozinha, você está ali, firme, acima, do barulho, com foco, com poder. Isso é liberdade emocional. E não tem preço. E por falar em liberdade, vamos falar de aceitação. Por que será que a gente sofre tanto com as atitudes dos outros? Nem sempre é o que fazem que machuca. Às vezes, é o que a gente esperava que eles fossem. Esperava lealdade e veio traição. Esperava compreensão e veio julgamento. Esperava estabilidade e veio bagunça. Mas o erro maior nem sempre está neles. Está em querer que o mundo siga o roteiro que a gente criou na cabeça. O estoicismo mostra uma saída libertadora. Aceitar o que é e não o que a gente gostaria que fosse. Quanto mais você briga com a realidade, mais ela te machuca. É como tentar parar um rio com as mãos. Agora, quando você solta e flui com o que é, a paz chega. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Sócrates disse uma coisa linda. Seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está lutando uma batalha difícil. Isso inclui quem te irrita, quem te ignora, quem te fere. Atrás do comportamento deles tem dor, tem confusão, tem medo, igualzinho ao que você também sente. Isso não é desculpa para ninguém, mas é uma explicação para a gente entender os limites da natureza humana. As pessoas só agem conforme o nível de consciência que elas têm. E convenhamos, muita gente ainda está engatinhando nesse caminho. Então, e se você aceitasse que vão mentir, que vão ser egoístas, que nem sempre vão agradecer ou reconhecer seu esforço? De primeira, essa ideia pode parecer fria, mas deixa ela assentar. Com o tempo, você vai sentir o calor da liberdade. Porque quando você para de exigir que os outros sejam perfeitos para você ficar bem, é aí que você retoma seu poder. Aceitar não é se render, não é virar pedra. É fazer as pazes com o que não se controla. É parar de querer controlar quem pede desculpa, quem te valoriza, quem entende seu valor, e começar a controlar só o que importa, você. Aceitação. Não é fraqueza. É inteligência emocional no nível mais alto. Quando você entende que não dá para forçar ninguém a ver o que você vê, nem sentir o que você sente, você para de gastar energia tentando consertar o que não quer ser. Consertado, você para de se machucar tentando arrancar pedidos de desculpa de quem nem enxerga o erro. Você começa a voltar para dentro, a crescer quieto, a caminhar em paz,
Isso não é desistência, é maturidade. O estoico não espera que o mundo seja justo para começar a viver bem. Ele encara a realidade de frente, com coragem, e ainda assim escolhe ser justo, ser bom, ser firme. Não porque o outro merece, mas porque ele merece. Porque ele entende que sua paz não depende do comportamento dos outros, mas das decisões que ele toma diante deles. Então reflita: onde você ainda está brigando com o que não pode mudar? Onde você insiste em querer que os outros mudem para que você se sinta melhor? Agora segura essa. Muita dor vem de levar tudo para o lado pessoal. Quantas vezes você ficou arrasado por uma mensagem que não veio, por um olhar atravessado, por uma traição inesperada? É do ser humano internalizar tudo, achar que o erro dos outros diz algo sobre nós. Será que eu não fui bom o suficiente? Será que fiz algo errado? Devia ter falado mais ou menos. E pronto, a gente pega o comportamento do outro e cola na nossa identidade. Mas o estoico não carrega esse fardo. Ele entende algo poderoso. A maioria do que as pessoas fazem não tem nada a ver com você. É sobre elas, sobre a visão distorcida que elas têm do mundo, os medos, os traumas, as histórias mal resolvidas. Quando você entende isso, o mundo fica mais leve. Você para de juntar flecha que nem foi lançada para você. E mesmo que tenha sido, você para de deixar que ela te perfure. Dom Miguel Ruiz resumiu isso com perfeição. Nada do que os outros fazem é por sua causa. Isso não quer dizer que suas ações não importam. Quer dizer que as pessoas enxergam você com os olhos das próprias dores. Você pode ser gentil e te chamam de frio. Pode ser honesto e te chamam de cruel. Pode dar tudo de si. E ainda assim alguém vai dizer que não foi o bastante. Isso não é culpa sua. É o filtro do outro. Levar tudo para o lado pessoal é o jeito mais rápido de virar refém do humor dos outros. Um comentário te destrói o dia. Um silêncio te tira o sono. Uma rejeição te faz duvidar do seu valor. Mas será mesmo que você nasceu para carregar esse peso? Você não é o centro do universo das pessoas. E isso é ótimo, porque te liberta, te dá o direito de interpretar diferente, de deixar passar, de voltar para sua verdade antes de adotar a visão distorcida do outro. Na próxima vez que você sentir vontade de levar para o lado pessoal, respira fundo e pergunta: o que mais isso pode significar? E se isso não for sobre mim? E mesmo que seja, será que isso me define? Quando você para de personalizar tudo, você também para de entregar a chave da sua paz para qualquer um. Você deixa de ser casa aberta para a opinião alheia. Ninguém mais entra com o pé sujo no seu valor. Você se ancora em quem é e não no que dizem sobre você. Isso é força estoica, saber que você é responsável pelos seus atos, não pelas reações dos outros. Manter o seu centro, deixar a tempestade passar, lembrar que nem tudo merece seu coração. Nem toda crítica precisa ser absorvida. Nem toda situação precisa ser entendida. Tem coisa que é melhor deixar ir, porque segurar, às vezes, pesa mais que soltar. Agora fala sério. Quantas vezes a raiva prometeu te dar força, mas no final só te deixou mais fraco? Na hora parece fogo. Te dá energia, te dá coragem, te dá aquela sensação de agora eu tô no controle. Mas quando apaga, o que sobra? Palavras que não voltam, olhares gelados, silêncio onde antes tinha conexão. A raiva engana. Parece poder, mas só destrói. É igual ácido. Corrói mais quem carrega do que quem recebe. Sêneca já tinha sacado isso muito antes de a gente nascer. A raiva é um ácido que faz mais mal ao recipiente do que a coisa em que é despejado. É isso. A raiva não queima só por fora. Ela fica rondando por dentro, revivendo a cena 100 vezes na sua cabeça, sugando sua paz. E o pior, na maioria das vezes, ela não resolve nada. Gritar fez alguém te entender melhor? Ficar bravo mudou. A situação? Nada muda só porque seu tom subiu. Só fica mais bagunçado. Então por que a gente insiste tanto nessa emoção? Porque ela é fácil. É automática. Dá uma falsa sensação de ação quando, na real, a gente se sente impotente. Mas o estoicismo é o caminho do mais difícil e também o mais sábio.
É sair da reatividade e entrar na reflexão. É parar de agir no calor e começar a escolher com lucidez. Pensa na última vez que você explodiu. O que ganhou com isso que a calma não teria te dado melhor? O resultado valeu a tensão no peito, a relação quebrada, a culpa depois? A raiva é natural, mas a maestria é intencional. O estoico não finge que não sente. Ele só se recusa a ser governado por isso. Ele vê a raiva como um teste, um sinal para crescer, não para gritar. Um momento para ficar firme, não para quebrar tudo. Pensa nas pessoas que te inspiram de verdade, aquelas que chegam e mudam o clima de um lugar só com a presença. Essas pessoas não vivem explodindo. Elas não reagem com fúria a cada bobagem. Elas respondem com clareza, com firmeza, com uma calma que impressiona. É esse tipo de presença que o estoico cultiva, porque a raiva não constrói, só destrói. Então, quando a raiva subir, não reprima, mas também não obedeça. Pergunte o que ela quer. Pergunte se sua paz vale mesmo esse preço. E, mais importante, lembra que ninguém pode tirar seu poder, a não ser que você entregue ele num momento de raiva. Escolha a calma. Toda vez que você faz isso, constrói uma vida que não desmorona na primeira pressão. Agora me diz, por que a gente carrega tanto peso que já devia ter soltado? Mágoa, rancor, dor antiga, a gente leva como se fosse proteção, como se lembrar da ferida fosse nos salvar de ser ferido de novo. Só que o efeito é o oposto. Prende a gente. Amarga o presente com o veneno do passado. Marco Aurélio, que era imperador e também um ser humano com cicatrizes, dizia: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo. Em outras palavras, não seja o que te quebrou. Não carregue o que tentou te destruir. Não entregue sua paz para fantasmas. Porque é isso que o rancor é, uma âncora. Te mantém preso ao que passou, ao que doeu, ao que foi injusto, enquanto a outra pessoa segue, talvez até esqueceu, e você ali revivendo, remoendo, reabrindo. Mas para quê? O rancor não muda o que foi. Não castiga quem errou, castiga você, embaça sua visão, endurece seu coração, te transforma em alguém que você nem reconhece, na defensiva, fechado, cansado de sentir tanto. E sabe o que é o contrário disso tudo? Perdão. Não por eles, por você. Isso não é fraqueza. Isso é força no grau mais puro. Perdoar não é passar pano, é tirar o controle da dor, é dizer: isso me machucou, mas não vai me definir. Soltar. O que te prende não é esquecer. É escolher paz no lugar do veneno. É colocar no chão o peso que você carrega há tanto tempo que nem lembra como era caminhar leve. E às vezes, essa libertação é silenciosa. Você não precisa anunciar, não precisa avisar. Só para de deixar o passado roubar seu futuro. Pensa assim, sua mente é sua casa. O rancor é um hóspede inconveniente. Come sua energia, ocupa seu espaço. E você pode a qualquer momento abrir a porta e dizer: já deu. Você não está fazendo isso pelos outros. Está fazendo por você. Porque sua paz importa. Porque seu futuro merece mais do que eco de dor. Rantiga, porque você já carregou demais e chegou a hora de soltar. Então se pergunta: de quem ou do que eu ainda estou segurando? E por quê? Depois pergunta algo ainda mais profundo. Como seria minha vida se eu finalmente deixasse isso ir? Porque essa leveza, essa clareza, essa liberdade estão ao seu alcance. Só depende de uma escolha. Não vou mais carregar o que não alimenta minha alma. Vamos ser sinceros. Por que a gente se sente responsável por tudo e por todos? A gente diz que é preocupação, que é cuidado, que é amor. Mas no fundo, é controle. A vontade de guiar o resultado, de moldar o comportamento dos outros, de evitar a dor que a gente já conhece. Só que esse desejo, por mais bonito que pareça, gera tensão e frustração, porque no fundo ninguém muda porque você quer. As pessoas mudam quando estão prontas. A gente tenta controlar como o outro fala com a gente. Como reage? Como cresce? Dá conselho sem ser pedido. Corrige porque tem medo de se machucar de novo. Só que controlar é cansativo. E pior, inútil. As pessoas não mudam na pressão. Mudam quando sentem por dentro que é hora.
Lao Tse já dizia: um líder é melhor quando as pessoas mal sabem que ele existe. A influência real não vem da imposição, vem da presença, vem do exemplo silencioso, do gesto constante, do ser e não do forçar. O estoicismo ensina: larga o que não está nas suas mãos, e o comportamento do outro, a decisão do outro, a reação do outro, nunca estiveram. O que você pode guiar? Você mesmo, sua clareza, sua firmeza, sua coerência. E ao fazer isso, você se torna espelho, um reflexo do que é possível, não do que é imposto. Soltar o controle não é desistir das pessoas. É soltar a ilusão de que a sua paz depende delas. É dar um passo para trás sem se fechar. É escolher impactar em vez de interferir, apoiar sem sufocar, falar sem exigir, amar sem precisar ser obedecido. Da próxima vez que você sentir aquela vontade de corrigir, de insistir, de convencer, respira e pergunta: isso é sobre o outro ou sobre meu desconforto com o incerto? Depois lembra: seu papel não é controlar, é permanecer inteiro, é agir com sabedoria, é liderar sendo e não mandando. E sabe o mais irônico? Quanto menos você tenta controlar, mais você influencia. Porque as pessoas não lembram do que você forçou. Elas lembram de como se sentiram perto de você, vistas, livres, tranquilas. E esse sentimento, esse sim, muda destinos. Agora vamos entrar num ponto crucial. Como você interpreta os fatos, muda tudo. Talvez a sua dor nem venha tanto do que aconteceu, mas do que você concluiu sobre aquilo. É aqui que o estoicismo vira prática de verdade. Porque a maioria acha que emoção é automática, que não tem como controlar. Alguém ignora, você se sente rejeitado. Algo dá errado, você entra em desespero. Mas e se, entre o que acontece e o que você sente, existir um espaço? E se nesse espaço morar o seu poder? Carl Jung dizia: tudo depende de como olhamos as coisas, não de como elas são. E é aí que entra o modelo estoico ACD. Atenção, controle e direção. Primeiro vem a atenção. É o instante em que você percebe que algo mexeu com você. Pode ser a tensão no peito, a mandíbula travada, ou aquela história automática que começa a girar na sua cabeça. Me desrespeitaram, não me valorizam, isso sempre acontece comigo. Quando você percebe, cria espaço. Espaço para agir. Diferente. Aí vem o segundo passo, o controle. Mas não do mundo, de você. Você não pode impedir os outros de serem rudes. Não pode evitar que a vida te teste. Mas pode controlar o filtro. Pode questionar aquele pensamento automático. Será que isso tem mesmo esse significado? Será que eu estou projetando um medo antigo? Será que é pessoal? Ou é só uma dor conhecida sendo ativada de novo? Por fim, entra a direção. Você pega sua atenção e seu controle interno e aponta para onde importa. Em vez de cair na raiva, você escolhe a paciência. Em vez de afundar na mágoa, você busca clareza. Em vez de atacar, você impõe limite. Não por rancor, mas por respeito próprio. Isso não é negar o que sente. É alquimia emocional. É pegar o que machuca e transformar em sabedoria, em crescimento, em equilíbrio. Mas isso exige prática. Exige desacelerar para perceber o pensamento antes dele virar atitude. Exige humildade para questionar a própria visão. E, acima de tudo, exige coragem. Coragem para parar de culpar o mundo e começar a assumir o próprio poder. Porque quando você aplica o ACD com constância, você deixa de temer o caos dos outros. Você para de se assustar com o inesperado. Entra em cena com prontidão. Sabendo que aconteça o que acontecer lá fora, por dentro você está preparado. Isso é liberdade emocional. É o que te torna inabalável. Agora olha só, o que vale mais? Estar certo ou estar em paz? É fácil cair na armadilha do orgulho. Discutir, bater o pé, se defender. Todo mundo quer ser entendido. Mas aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Quanto mais você briga para vencer, mais você perde a conexão que realmente importa. Os estoicos não discutiam para vencer, eles falavam para clarear.
Ouvia para compreender. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Isso não é só bonito, é uma filosofia de vida. A maioria ouve só para rebater, não quer consenso, quer vencer. E nesse clima, ninguém resolve nada. Só o ego cresce, só o ruído aumenta. Agora imagina, e se no meio do próximo conflito, você esquecesse a necessidade de ter razão e pensasse: o que eu quero mesmo com essa conversa? Conexão, compreensão, solução? Porque se a resposta for conexão, para que discutir como se fosse guerra? Resolver algo exige calma, e chegar num acordo exige humildade. É ter força para dizer: talvez nós 2 tenhamos razão, e talvez os 2 estejam errados também. Quem tem visão não briga para ganhar. Busca o meio termo, não vira tapete, mas também não se fecha. Segura sua verdade com firmeza, sem transformar ela em arma. O estoico não perde tempo com discussão boba, não porque ele não sabe debater, mas porque ele sabe que a energia dele é valiosa demais para ser jogada fora. Ele entende que cada desentendimento é uma chance de se conhecer melhor, de fortalecer laços, ou de ir embora em paz sem estilhaços. Ceder não é perder. É sabedoria de quem enxerga além, de quem sabe que a melhor solução não é a que vence, é a que une. E às vezes, essa união começa com um simples gesto: ouvir mais, falar menos, perguntar melhor, procurar o resultado, não o nocaute, porque sua calma, além de ser seu escudo, é sua vantagem. Agora olha para dentro. Será que seu corpo já sabia que você estava com raiva? Antes mesmo de você perceber? Muita gente acha que emoção nasce na cabeça, com pensamento, interpretação, mas não. Muitas vezes começa no I. Corpo, uma tensão no peito, a respiração curta, a mão suando, o estômago travado. O corpo fala antes da boca abrir. É o alarme tocando. E se você aprender a escutar, vai ganhar tempo para agir diferente. Alan Watts dizia: o corpo não mente. E os estoicos, mesmo vivendo séculos atrás, já entendiam isso na prática. Uma das chaves para dominar a raiva é perceber ela antes de virar palavra, antes de virar bomba, antes de virar arrependimento. O sistema nervoso reage mais rápido do que nossa consciência. Alguém fala algo e pum, o corpo já responde. Mas se você ignora esses sinais, se aprendeu a abafar tudo, a fingir que não está sentindo, perde a chance de virar o jogo, perde o momento de respirar, de observar, de escolher. Domínio emocional. Não é fingir que está tudo bem. É perceber a faísca antes de virar incêndio. É olhar para o corpo e dizer: eu conheço esse padrão, já vi isso antes. Mas agora eu escolho responder, não reagir. Seu corpo é bússola. Mostra onde tem. Ferida antiga. Mostra onde estão cruzando seu limite. Mostra quando a criança ferida dentro de você está assustada. Mas só se você escutar. Só se tiver coragem de sentir o que sempre tentou evitar. Então começa a observar. Sentiu o coração acelerar? Para. Sentiu a mão fechar? Pergunta: o que estou segurando aqui? Sentiu a respiração sumir? Inspira, fundo e pensa: o que está pegando de verdade? Às vezes, um único segundo entre o gatilho e a ação muda tudo. Te salva de mais uma dor. Te leva para mais uma evolução. Entre repetir o padrão antigo e criar uma nova resposta, tem um espaço. E esse espaço é onde nasce sua liberdade. O estoicismo não te ensina a se desconectar do corpo, pelo contrário. Ensina a se alinhar com ele, a usar seus sinais como radar, como alarme, como bússola, porque o corpo lembra tudo, até o que a mente tenta esquecer. E quando você escuta sem julgar, você aprende a se guiar em qualquer tempestade. Agora vamos falar de uma escolha que muita gente ignora: selecionar quem merece sua atenção. A maioria de nós gasta energia tentando responder tudo, revidar tudo, se justificar para todo mundo. E aí perde o foco, perde a essência, perde a paz. Os estoicos tinham clareza disso. Nem todo mundo merece acesso à sua alma. Nem toda opinião tem valor. Nem toda crítica é digna de resposta.
Sêneca avisava: se cerque de quem te melhora, não de quem só te distrai, não de quem te elogia demais, mas de quem te eleva, de quem fala a verdade, de quem te lembra quem você é, mesmo quando o mundo tenta te apagar. Cada conversa é uma troca, cada reação é uma entrega, cada momento de atenção é um investimento. A pergunta é: isso aqui vale o que eu estou oferecendo? Aquele comentário agressivo na internet merece sua resposta? Aquele colega que adora um drama merece sua paz? Aquele motorista que te fechou no trânsito merece seu bom humor? Quando você responde tudo, não está se defendendo. Está entregando seu controle para quem não merece. Com o tempo, isso vicia. Você vira marionete, reage a tudo. Vive cansado. Existe outra saída: a seletividade emocional. Escolher as batalhas e, mais ainda, escolher os silêncios. Porque às vezes o silêncio não é omissão, é sabedoria. É dizer: não vou jogar lenha nesse fogo. Ser seletivo não é ser frio, é valorizar sua atenção. É entender que ela é preciosa e que seu equilíbrio é seu dever. O caos, você escolhe entrar ou não. Então, como começar? Observando, percebendo as pessoas e situações que sugam sua energia. Depois, respirando, perguntando: isso aqui merece minha energia? E se a resposta for não, deixa passar. Protege sua paz como você protege sua casa. Com limites, sem deixar qualquer um entrar. Decide o que fica, decide o que sai. Porque quem controla onde coloca a atenção, controla a própria realidade. E agora vem talvez uma das ferramentas mais subestimadas contra a raiva: a gratidão. Sim, pode parecer estranho, né? Mas pensa comigo. A raiva nasce do foco no que falta, no que foi injusto, no que deveria ter sido diferente. Ela cresce no terreno da expectativa quebrada. Mas a gratidão muda o solo inteiro. Ela vira sua cabeça para tudo que ainda está de pé, que ainda faz sentido, que ainda é motivo para respirar fundo e seguir. Marco Aurélio, no meio das guerras, das traições, das doenças, escreveu: não deseje o que não tem. Foque no melhor do que já possui e imagine como você sentiria falta se perdesse isso. Isso é o estoicismo em ação. Não é positividade tóxica, não é fingir que está tudo bem. É disciplina, é foco, é treinar o olhar para aquilo que permanece, mesmo quando o mundo desmorona ao redor, porque a raiva fecha o campo de visão, te faz ver só o problema, só o erro, só a ofensa, te tranca num túnel. Mas a gratidão abre esse túnel. Lembra você de que esse momento difícil não é tudo, que você é maior do que essa situação e que sempre, sempre tem algo ainda de pé dentro de você, algo que merece reconhecimento, nem que seja o simples fato de estar vivo, respirando, capaz de recomeçar. Experimenta isso da próxima vez. Sentiu a raiva subindo? Para e nomeia 3 coisas pelas quais você é grato. Não é para fugir da dor, é para voltar para o eixo. Pode ser a sua saúde, um amigo que nunca te deixa na mão, o café quente de manhã, o pôr do sol, a chance de respirar e não reagir. Essa pequena mudança transforma a raiva em consciência, torna a reatividade em escolha. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? A raiva muitas vezes nasce da ingratidão, do sentimento de que o mundo te deve, de que tudo tem que sair do seu jeito. Mas a gratidão te coloca de volta no presente, te mostra que mesmo no caos tem beleza, não para te iludir, mas para te centrar, te colocar de novo no papel de protagonista, não vítima das circunstâncias, mas autor da sua reação. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que ainda posso aprender? O que ainda posso valorizar? O que ainda posso proteger aqui dentro de mim? Isso não apaga o que doeu, mas dá um novo contorno para a dor. Tira ela do centro da sua vida, porque paz não é ausência de conflito, é presença de perspectiva, e a gratidão te entrega essa perspectiva de forma simples, quieta e poderosa. Então, agora você viu com clareza a verdade que a maioria evita.
A sua calma nunca dependeu dos outros. Nunca esteve nas mãos de ninguém. Não é sobre o que disseram, nem o que fizeram, nem sobre o quanto tentaram te derrubar. Sempre foi sobre você. Sobre o espaço entre o que acontece e como você escolhe reagir. Cada explosão, cada palavra atravessada, cada vez que perdeu o controle. Tudo isso aconteceu porque você entregou o poder. Mas isso pode mudar. E muda quando você para de só ouvir essas lições e começa a viver cada uma delas. Não é para decorar, nem para postar frase bonita. É para aplicar. Porque paz não é moleza, paz é músculo. E músculo se treina. É aquela força que não precisa de palco, que não precisa se provar, que apenas é. Sabe aquele tipo de firmeza que não grita, mas impõe respeito? É isso. É você inteiro. É você inabalável. Você não precisa vencer toda a discussão. Não precisa provar seu valor. Nem carregar o peso do mundo tentando consertar todo mundo. Só precisa dominar o espaço entre o gatilho e a resposta. Ali mora sua liberdade. E sim, vai ter queda. Vai ter dia que você vai esquecer, vai reagir, vai explodir, mesmo jurando que não ia. Mas isso não é fracasso, é treino. Cada vez. É uma nova chance de fazer diferente. Cada conflito vira um exercício. Cada provocação, uma oportunidade de escolher sabedoria no lugar do impulso, direção no lugar da raiva. Gente, isso é construir a verdadeira força, não aquela que se impõe, mas a que conduz. Então respira fundo agora e se pergunta: quem eu quero ser daqui para frente? Aquele que é arrastado pelas emoções ou aquele que guia com clareza? Porque você não está aqui para ser escravo da raiva. Está aqui para se elevar acima dela. E quando fizer isso, as pessoas vão perceber. Mas, mais importante ainda, você vai perceber. Vai notar na sua respiração, nas suas escolhas, no seu silêncio. Vai sentir o alívio de não ser mais refém, de não queimar por dentro a cada teste, de começar a responder com consciência, com presença, com propósito. Esse é o caminho. E ele começa agora, no silêncio, na consciência, naquelas decisões que ninguém vê, mas que mudam tudo. Se esse vídeo do estoicismo racional te trouxe clareza, paz ou força, compartilha, se inscreve no canal. Deixa seu comentário aqui embaixo e me conta qual dessas lições estoicas você vai começar a aplicar hoje. Sua paz é sua responsabilidade, e agora você sabe exatamente como protegê-la.